Irmão Maurício, nessa jornada, né, 40 anos aí na Congregação Cristã do Brasil, teve algum caso que entristeceu o irmão? Sim, irmão, teve sim. Puxando aqui o HD aqui da minha memória, teve um dia, eu era cooperador de jovens, né? Toda vez que a liderança viajava, eles mandavam a gente de fora para atender. E um dia era um feriado, não sei se tinha morrido alguém da família, da liderança, eles não estavam lá. E a igreja ia lotar, segunda-feira lotava, né? Feriado, corredor, tudo. E parece não, ligou lá de onde estava, ligou para que alguém viesse atender o culto da bancária. E esse alguém respondeu que não podia. E aí pediram, não, então arruma alguém. Resumindo, arrumaram, trouxeram um irmão, e esse irmão levanta, a igreja lotadinha, tava eu, os 2 diáconos lá. Esse irmão levanta na igreja lotada e fala para a Irmandade: Irmandade, eu tô doente, tô com um monte de problema, tinha até reunião hoje, eu não fui, eu não ia para lugar nenhum, mas ligaram para mim e disseram que não tinha ninguém para atender esse culto aqui. Aí eu vim aqui doente mesmo. E eu fiquei tão nervoso, irmãos, eu sei que eu errei, né? Mas eu fiquei tão nervoso que eu levantei e olhei para os diáconos e falei: não tem ninguém aqui para atender esse culto, irmão? Dá licença. Peguei, fui pro banheiro, fechei a porta e comecei a chorar. Mas chorei, os porteiros foram lá me consolar, conversar comigo, até que o diácono foi, me chamou: Maurício, vamos lá no fundo conversar. Eu fui lá no fundo conversar com o diácono e falei para ele: irmão, você viu? O irmão ligou lá não sei da onde, da Paraíba, para alguém vir atender o culto porque não tinha ninguém. Você não é ninguém, eu não sou ninguém. Nós não somos ninguém, então. Vem gente de fora para atender? Não, irmão Maurício. Eu concordo com o irmão. Quando ele chegar, o irmão vai conversar com ele, eu vou junto com o irmão. Tem bastante coisa que ele faz que eu não concordo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, se vocês quiserem, depois eu detalho o que ele falou também, esse diácono, entendeu? Eu peguei e falei: então quando o irmão chegar, nós vamos reunir, vamos conversar com ele. Isso mesmo, eu vou ajudar o irmão. E foi desse jeito mesmo. Eu marquei de ir, falei com o outro diácono, o outro cooperador já estava enfermo, então eu falei com o outro diácono e ele me aconselhou dizendo: irmão, eu acho melhor você não fazer reunião, ele não vai dar ouvido para você, ele não vai gostar de você fazer reunião. Eu falei: mas eu vou fazer, irmão, meu coração está ferido, eu estou machucado, eu tenho que tirar isso aqui de dentro de mim. Resumindo, quando ele chegou de viagem, eu falei com os irmãos que ia falar na reunião, ficamos ali para fazer a reuniãozinha, né? Nós 4, ele deu uma olhada e falou: o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Falou: irmão Maurício quer fazer uma reunião. Ele olhou e falou: cooperador de jovem fazer reunião com ancião, isso não existe. E aí já emendou e falou: eu fiquei sabendo o que aconteceu. Foi lá chorar no banheiro, lá, coisa ridícula. Falou desse jeito para mim. E o diácono que falou que ia me ajudar também ficou do lado dele, é óbvio, né? Vai ficar mesmo, não vai ficar do lado de um cooperador de jovens, quem vai ficar? Enfim, terminou aquilo, eu fui embora e continuou tudo do mesmo jeito. Foi onde está na minha carta lá, né? Que um dia eu perguntei, ele ficou nervoso esse dia, aí um dia eu perguntei para ele ia viajar ou ia estar fora do culto. Eu falei: e aí, irmão, quem vai vir atender o culto aí? Ele olhou para mim e falou: minha avó vai vir atender aí. Irmão, quem tem Cristo não faz isso, irmão. Fazer uma coisa dessa, humilhar a pessoa desse jeito. E eu vou ser sincero aqui nesse podcast, hein? Eu só aguentei tudo isso, irmão, que isso é antigo. Eu só aguentei tudo isso porque eu não tinha experiência com a palavra de Deus. Não achava que tinha deficiência de palavra de Deus, de tratamento com a palavra, de domínio próprio, daqueles dons que eles falam tanto que tem dom, né? Que falam tanto de dom. Aqueles dons que precisam se manifestar no momento desse, não existia, entendeu? Então, daquele momento em diante, eu fui vendo que era só ladeira abaixo. Eu marquei com os auxiliares, né? Falei: vamos marcar da gente chegar mais cedo e nós se reúne aqui. A mocidade não chegou ainda, a gente se reúne e faz uma oração, nós tudo aqui, né? Para nós ficar mais unido, enfim, tratar algum assunto. E ficou certo. Aí um auxiliar namorava com a moça que era filha da liderança lá, né? E ele chegou cedo lá para pegar a namorada e o irmão perguntou: mas é muito cedo, vocês vão para a igreja? Aí ele disse: não, é que o irmão Maurício quer fazer uma reunião com a gente. Não. Fala para o irmão Maurício parar com isso aí. Isso aí é coisa de sectário.
Fala para ele para lá. Fiquei com dó do menino. O menino chegou, não sabia como falar comigo. Falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, o irmão falou que é para você parar de fazer. Só fazer só hoje, só. Que isso aí é espírito sectário. Então, irmão, isso aí entristeceu. Eu também gostava de chegar cedo no culto, né? Tenho até vergonha de contar isso. É lamentável, né? Eu gostava de chegar cedo e fazer uma oração demorada, né? Uma oração de meia hora. Eu ficava lá chorando, se lamentando diante de Deus. Eu gostava, pegar meu lenço, ficava enxugando minhas lágrimas. A gente não tinha tempo. Aí um dia ele comentou com uma pessoa que era para eu parar de chegar no culto e ficar meia hora lá orando, não tem necessidade. Oração de chegada do culto tem que ser rápido. Enfim, a pessoa falou para mim, é uma pessoa bem conceituada que ouviu isso, né? Não vou mencionar nome aqui, eu não quero comprometer ninguém aqui nesse podcast. Eu, por mim, eu comprometia todo mundo, falava os nomes aqui tudinho, mas eu não vou comprometer ninguém porque estão lá na instituição, né? Como eu amava e queria e desejava crescer, prosperar, ganhar títulos, ser famoso, enfim. Eu sei que a maioria que está lá gosta disso também. Então não vou falar nome de ninguém, tá certo? Mas falou isso aí para mim, ó. Ele falou que não é para você ficar orando lá não, muito tempo, meia hora não. Oração de chegada de culto é no máximo 10 minutos. E essas coisas para mim, é como eu falei no começo, né? Eu não sabia que tudo isso que eu estava enfrentando era exatamente a deficiência da palavra de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela trata nós, né? Aí foi onde chegou nesse tempo agora. Isso aí é muito antigo, essas coisas que eu estou contando aqui, é muito antigo. E como eu já falei, eu suportaria muito isso ainda para poder angariar o que eu estava angariando ali dentro, né? Sonho, ouvi muitas vezes falar para mim, você tá queimado. Falava que eu estava queimado. Vou contar mais uma aqui, que me deixou muito triste também. Levaram o meu nome para cooperador lá no setor, né? No nosso setor, levaram o meu nome. E a minha liderança reprovou o meu nome. Isso aí eu sei, de fonte segura mesmo. Não quero ele. Até que os irmãos da localidade disseram, vai ser o Maurício e acabou. Maurício vai ser o cooperador. Enfim, colocou como cooperador e depois ainda a pessoa chega e fala que foi ela que me colocou. Você imagina, né? Eu fiquei super feliz, abracei, chorei. Depois fiquei sabendo que nada, ele nem queria você lá. Então, todas essas coisas acontecem exatamente porque as pessoas não acreditam que a palavra, a gente canta, né? A palavra é o espelho. Tem um hino nosso, né? Bonito pra valer, né? A palavra é o espelho, mas não é o espelho. O espelho é a prepotência, o egocentrismo, o exibicionismo, o desejo de crescer. Eu falo abertamente que esse era o meu desejo. Essa era a minha vontade, prosperar, crescer, ser símbolo dentro da instituição. Mas a casa caiu. Deus abençoe. Irmãos, lembrei agora. Tem outro caso aqui. Minha filha fez aniversário, 15 anos, né? Aquela alegria, né? De pai, só tenho ela. Fiz a festa. Ela chamou os meninos lá da escola dela, tudo mocinho. Teve aquela apresentação dos 15 moços. Teve a valsa, enfim. E quando era umas meia-noite, mais ou menos, o pessoal já estava mais ou menos indo embora. Um dos meninos da escola veio pedir, né? Ô tio, deixa o DJ tocar umas musiquinhas pra nós dançar aí. Eu dei uma olhadinha no salão, o pessoal já tinha ido embora. Eu falei, vai lá. Falei pro DJ, toca umas musiquinhas aí pra eles dançar, os meninos ficaram tudo felizes. Até hoje eles, quando encontram eu na rua, me cumprimentam, uma alegria. E, enfim, quando eu cheguei na igreja, já tinha reclamação já. Fiquei sabendo que teve balada na festa da sua filha. Eu falei, irmão, aí tentei explicar isso que eu tô contando aqui, né? Os meninos da escola pediram. Eu falei, não podia, você é o pai, você não devia ter tocado música pra eles dançar. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver lá, senão você vai ter que ir lá na freguesia pedir perdão. Irmão do céu, fiquei num desespero aqui. Aí minha esposa também ficou nervosa, né? Porque foi uma festa que a gente estava, uma alegria que acabou se transformando numa tristeza. Aí depois veio e falou, eu resolvi lá na freguesia, você não vai precisar não, mas isso aí ficou marcado, hein? E ficou mesmo, porque várias vezes levantava essa questão. Você lembra da festa da sua filha? Você lembra da festa da sua filha? Você lembra da festa da sua filha? Eles não perdoam, irmão. Eles falam, perdoou, esquece. Não, eles não esquecem, irmão. Eles não esquecem. Sofri muito com isso. Irmão Maurício, realmente eles não perdoam nada mesmo, né? O próprio ancião, Cláudio Marsola, disse que, em um vídeo, que Deus pode até perdoar, mas nós não. Então acho que fica bem claro
Acho que já partindo da presidência, não sei se é um ensino que segue para todos, né? Mas o próprio ancianato, os líderes, têm essa postura, quanto mais aqueles que obedecem, né? Então, irmão, foi boa essa colocação sua aí, porque você mostrando essas falas do Marsola aí, eu caio na situação do Tiago. Foi essas coisas que o Tiago apresentou na sala, entendeu? Tipo assim, ele não usou esse aí, mas tipo, ele podia ter falado. O irmão lembra que o irmão Marsola falou, Deus perdoa, mas nós não perdoa? Eu ia responder, eu lembro. Por causa dessas falinhas minha, foi que eu fui prejudicado. O irmão lembra que pediram para não abrir Bíblia? Nossa, eu vi mesmo, irmão. Então só tem minhas falas assim. Eu chego à conclusão, ô câmera aí, ó. Eu chego à conclusão que a pessoa que fez toda essa trama, essa pessoa que fez essa trama, que levou os áudios pro meu ancião 1, ele já tinha, ele me conhecia muito bem, conhecia minhas falas, ele pontuou as minhas falas, entendeu? E se eu caí numa cilada, eles caíram e gostaram. Eu não gostei, mas o ministério do meu setor caíram na cilada, gostaram. Eu saí do ministério e a pessoa acabou conseguindo o objetivo que ela queria, entendeu? Essa pessoa aí que manipulou tudo isso. Foi uma pessoa que pegou os áudios e mandou. A Irmandade não sabia. Então eu vou repetir de novo aqui nesse podcast, nesse retorno de fala aqui que eu tô tendo, que os áudios existem, os áudios são verdadeiros, tudo aquilo, mais de 2 horas de áudio, eu tenho tudo, quem quiser. A minha carta também de renúncia vai ficar aqui no podcast. É só puxar que vocês vão ler minha carta inteira. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nada que esconder. Minha vida é transparente, tá? Não tenho nada que esconder. Mas vai fazer o quê, né? Vocês viram a carta aí que correu no meio do ministério, né? Uma coisa horrível mesmo. Eu vou pedir graças a Deus por ter saído desse lugar. Então, em resumo de tudo que foi conversado aqui, sobre a pregação da cartomante, sobre os áudios na casa do Tiago, sobre a renúncia do Mateus, sobre todo esse acontecimento que aconteceu, a gente percebe que foi tudo uma maneira que eles conseguiram para tirar de cena alguém que acredita na palavra de Deus, no Evangelho, na Bíblia. Porque vocês perdoam os irmãos que estão aqui filmando tudo direitinho, né? Eu tenho medo até de ofender algum de vocês, né? Que pode ter alguma ligação com a instituição, mas a gente percebe que quando começa a falar muito de evangelho, muito de Bíblia, muito de Jesus, alguém falou pra mim, você parece um sectário, irmão, toda hora falando de Jesus, porque eles tinham mania de apontar para aquele gesso lá e falar, quem tá falando aqui é ele. E eu falei, irmão, a moldura não fala. A moldura tá ali pendurada, irmão. Vou ficar apontando pra moldura e mandando beijo pra igreja. Eu falei, não, irmão, você tem que falar Jesus. Dá glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eles se incomodaram com isso, irmão. Então, tudo isso que aconteceu e que nós conversamos aqui nesse podcast foi uma maneira de derrubar mais um que estava acreditando na Bíblia, eu vou falar português, claro, acreditando que o sistema ia melhorar. Eu vou ficar aqui, que um dia vai melhorar. Eu vou ficar aqui, que um dia eles vão acreditar na Bíblia. Eu vou ficar aqui. Só que a reunião de domingo mostrou que não adianta você ficar ali. Você vai perder seu tempo ali, vai ficar sendo maltratado, vai ficar sendo castigado, e ninguém vai tratar você com a palavra de Deus. Vai tratar com o que eles têm lá, que é só as ferramentas deles próprios, o egocentrismo. Irmão Maurício, o irmão considera a congregação cristã como uma igreja bíblica? Irmão, é complicado, né? Falar isso dói até o coração da gente, né? Dói o sentimento nosso, dói, porque você viveu 40 anos dentro desse lugar, né? Eu não considero a congregação uma igreja bíblica em toda a sua estrutura, muito deficiente. A Bíblia... eu posso contar outro caso aqui, rapidinho? Lógico, deve. Quando eu era mocinho, né, que eu gostava daqueles cutão, né? Eu gostava de cutão, né? Culto de virar cambalhota, né? Gostava. Então a gente ia muito, viajava para pegar aqueles culto estrondoso, irmão terrível. Então a gente tinha um dizer entre nós.
o pregador bom é o pregador que fecha a Bíblia. Vocês acreditam nisso? Você acredita, câmera? Pregador bom é aquele quando ele fecha a Bíblia. Aí a gente já ficava tudo esperando. Quando ele fechar a Bíblia, o negócio capota. Não sei se tem alguma mística por trás disso, gente. Vocês perdoam. Mas quando o camarada fechava a Bíblia, aí que o negócio vinha mesmo. Não sei, né? E aí virava. Aí já envesgava os olhos, já começava a pular, bater palma. E eu ficava esperando. Olhava pro irmãozinho e falava: caramba, ele não fecha logo essa Bíblia. Fechava. Um dia veio minha esposa é de Campinas, né? Namorei, noivei e casei em Campinas. Minha esposa é de lá. E nós fomos congregar lá numa igreja. E peguei amizade com um ancião de lá, muito espiritual, né? No conceito deles, muito espiritual, pregava muito. Então muita gente ia lá, porque ele tinha mesmo as partes, né? Que a gente fala. Ele tinha as partes. E um dia ele veio na nossa comum congregação. Ele veio, pregou, virou. Foi um negócio espetacular, né? Dentro do princípio que a gente viveu. Quando terminou, levei ele em casa para comer alguma coisa, conversar. E nós fomos se reunir para orar. Eu nunca esqueço isso, filho. Hoje que eu estou nessa pegada de conhecer Bíblia, Evangelho, que eu falo, meu Deus, que loucura isso, né? Chamei ele lá, nós vamos orar, ele estava todo mundo ali esperando naquele momento, dando glória, esperando. Ele olhou para nós e falou assim, ó, vocês não esperam? Eu não, que eu só prego lá na tribuna. E lá na tribuna eu prego só revelação. Eu tenho uma Bíblia lá para mim, mas não serve para nada. Eu já subo com a revelação pronta. Só pego a Bíblia porque eu sou obrigado. Falou isso, irmão. Valtenor, eu posso falar que ele já faleceu, viu? Pode, né, câmera? O Valtenor, ele falou na nossa sala. Eu só leio a Bíblia porque eu sou obrigado, mas eu tenho a revelação. Aí ele quis justificar que lá na sala não ia acontecer nada. Aqui não, em sala assim nada. Mas quando eu subo na tribuna, a revelação já vem na hora. Quem não lembra aqui do Ezequiel, como é que é o nome? Ezequiel de Sarapuí dos Antunes, né? Tinha uma mística doida lá, né? Caiu uma chave lá no bolso do camarada, né? O camarada trocou o pneu na estrada e a chave caiu, né? E ele não viu que a chave tinha caído. Aí na hora lá o pregador disse que estava tendo uma visão de um anjo, estava trazendo uma chave, você foi trocar o pneu, a chave, você perdeu a chave está caindo agora. Ele tomou um susto, bateu assim, a chave não estava no bolso dele, daqui a pouco caiu a chave. Ali virou uma idolatria terrível, até o ministério teve que fechar a igreja, né? Porque acontecia muita mística parecida com essa. Então essas coisas, câmera, ela ofusca o evangelho. Essas coisas, ela faz com que o povo não deseje Jesus, não deseje evangelho, não queira saber de salvação, perdão de pecado. Um judeu, eu preguei uma vez, um judeu que morreu na cruz, flagelado, ensanguentado, cheio de hematoma, com uma coroa na cabeça. Para com isso, irmão Maurício. Eu vim na igreja para ouvir que um judeu morreu flagelado numa cruz, cheio de hematoma. Falei, mas irmã, aquilo ali é o sacrifício dele para perdão dos nossos pecados, entendeu? Esse tempo de ministério, né? Houve algum ataque, irmão, de cima do púlpito contra o irmão? Teve alguma cena, algum acontecimento aí nesse tempo? Irmão, isso é triste contar isso, né, num podcast, mas quando chegou os áudios, né, que a pessoa mandou pro líder da igreja, ele estava com os áudios em mão, que ele recebeu numa quarta, na sexta teve o culto, ou numa quarta, numa quinta, na sexta teve o culto. Aí ele pregou o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele entrou nesse assunto e disse, tem gente aqui que sentou na mesa dos escarnecedores, falou mal da obra de Deus e vai morrer. Aí ele pôs a mão no nariz e imitou um defunto. Olha o seu fim aqui, ó. E já falou para a Irmandade preparar o hino 427, que é os que no Senhor dormiram, porque alguém ia morrer ali, ia ter funeral. Irmão, agora você pensa bem, você vive dentro de um lugar onde você aprendeu que ali atrás daquela caixa de madeira, vocês, irmão, perdoam falar isso, que hoje para mim aquilo é uma caixa de madeira. Fica atrás daquela caixa de madeira, a pessoa falar que você vai morrer. Eu sabia que era comigo. Imediatamente quando ele desceu daquela pregação, falando que a pessoa ia morrer, eu falei com ele. Porque ele veio falar dos áudios, eu falei, então essa pregação é para mim, quem vai morrer sou eu.
Não, não é você não, pode ser qualquer um. Falei, não, sentou na roda do escarnecedor, falou mal da obra de Deus, que a obra de Deus para eles é a congregação, vocês sabem, né? Não sei se vocês aqui sabem disso. Então, eu fiquei muito triste. Aí teve outro episódio também, que eu já estava muito chateado, né? Toda vez que eu ia tinha ataque. Isso está na minha carta, quem quiser ter acesso vai ficar aqui, o link da carta, está na minha carta lá. Toda vez que eu ia pro culto tinha ataque. E era feroz, hein? Ataque feroz. Hipócrita, falso, mentiroso, fariseu. Chegou a pregar a parte de Ananias e Safira, né? Que Pedro matou os dois lá, né? Profetizou lá e os dois morreram, que mentiram. Falou assim, pensa que profeta só prega bênção? Profeta prega morte também. Irmão, você imagina o meu psicológico como é que estava? Meu psicológico estava afetado. Eu não dormia, tomava calmante, eu não conseguia dirigir, não tinha paciência com a minha esposa, com a minha filha, entendeu? Então culminou naquela sexta-feira tudo isso, entendeu? E muitos irmãos da minha comum viram eu chorando lá no pátio, depois de uma pregação de grito. Hipócrita, falso, mentiroso, fingido, gritando. E imitava a minha pessoa. Você acredita? Ele imitava a minha pessoa, fazendo gesto em cima da tribuna. Fazendo, Pai de Deus, finge que é humilde. Eu sabia que era comigo, irmão. Eu acho que eu aguentei muito, foi muito mesmo. Ô Maurício, após a sua renúncia, no dia que o irmão foi testemunhar lá, falando sobre a sua renúncia, teve algum amparato, os anciães, o corpo ministerial sentou com o irmão, conversou com o irmão, foi passado para a irmandade, o real motivo que aconteceu, abraçado o irmão, perguntado da família do irmão, teve esse amparato familiar, essa unidade que eles pregam, teve essa conversa com a família do irmão? Então, irmão, o que se deu naquela sexta-feira, né? Aquela fatídica sexta-feira, foi, como eu já contei anteriormente, né? Eu levantei, renunciei publicamente, contei toda a verdade que estava acontecendo. E quando eu saí no corredor, eu estava com o meu emocional muito abalado, né, irmão? Chegasse uma ambulância lá, amarrava de camisa de força. Tem até um áudio aí que postaram, ele tá bêbado, a Bíblia embebedou ele, alguém gritando. Não sei se vocês viram, né? Tá na internet também. Então, não teve nenhuma retratação. Quando eu fui saindo, a própria família do líder, né, ficou filmando. Eu falei, filma mesmo, põe na internet, amanhã o mundo inteiro tem que saber as hipocrisias que tem aqui, entendeu? Eu falei assim. E quando eu fui pra rua também muito nervoso, né, me alentaram, graças a Deus que os amigos vieram, me alentaram, trouxeram aqui para casa, mas não teve nenhuma retratação. Um só do ministério me ligou, mas também não foi para melhorar, né? Porque eu perguntei de novo, vocês vão perdoar aqui do podcast. Eu perguntei de novo, o camarada me ligou, eu gosto dele, não vou mentir não, eu gosto dele. Mas ele me ligou e eu perguntei, você tem a ata para mim ver a ata? Por que não me trouxeram essa ata? Porque eu fui no meio das irmãs lá no corredor e gritei, eu quero a ata. Aí ele começou a pedir, né? A liderança começou a pedir pros músicos tocar o serve inútil lá, né? Toca o serve inútil aí. Toca o serve inútil aí pra cobrir minha voz. Mas tava todo mundo chorando, irmão. Graças a Deus eu não tenho hipocrisia de falar. Todo mundo me amava. Se vocês forem na minha comum perguntar de mim, todo mundo me amava, tá? Então, todo mundo começou a chorar e não teve mais culto, não teve mais ambiente. Então, irmão, nós ficamos sabendo que logo após que o irmão saiu, foi falado alguma coisa ali de cima ali do púlpito. O que foi falado ali? Então, me disseram, né? Eu já tinha ido embora. Me disseram que foi dito lá que não tem mancha de sangue, minha mão tá limpa. Entendeu? Quis tirar da reta também, né? Mas eu só quero que Deus limpe o meu coração, entendeu? Tira todas as raízes de amargura, todas as tristezas. Quero ser tratado pela palavra de Deus. Já vieram, mandaram mensagem. Onde você vai agora? Você vai trocar 6 por meia dúzia? Eu falei, pelo menos, se eu achar a palavra de Deus, eu não dou só o dízimo, não. Eu dou a minha casa, dou meu carro, se for tratar da minha alma, porque eu não vou ficar aqui com essas migalhas que eu vivi pedindo nos púlpitos lá. Pedindo, fala comigo se eu vou viajar, se eu vou comprar, se eu vou... Eu tinha que ir na cartomante mesmo ver isso aí. Os irmãos perdoam, eu tô sendo sincero aqui, né? Eu tinha que ir na cartomante ver isso.
Ele fala, você vai pagar dízimo, agora eu pago trízimo, quadrízimo, pago quanto for necessário, desde que a pessoa me ensine a palavra de Deus. Agora fica aí, aqui ninguém recebe nada. Apesar que isso é mentira, né? A gente sabe que isso é mentira, aqui ninguém recebe nada. Tá certo? Então, irmão, ficou bem claro, então, que as coisas que acontecem ali, ninguém fica sabendo de nada. Então, quando acontece alguma coisa, eles tentam abafar, né, irmão? Fica bem claro, eu acho que ficou bem claro que a Irmandade ficou totalmente sem saber o que aconteceu e como a Irmandade conhece a sua família, conhece a sua reputação, irmão, não que não somos nada aqui, mas como conhecem o irmão, conhece pelo que o irmão fez durante anos ali, ficaram sem saber de nada. Não foi feita uma retratação até hoje, então, naquela localidade sobre o acontecimento do irmão. Exatamente, eu penso assim comigo, né? Foi onde começou toda a confusão, que eu pedi, confusão entre aspas, né? Que eu pedi, fala pra Irmandade que eu tô sem liberdade, faz uma circular, comunica todo mundo, deixa eu ver a ata, se eu pequei contra o estatuto, eu peço perdão, mas que eu saiba, a liberdade, quem tira é o Braz, porque tem que fazer uma circular, tem que documentar que eu tirei a liberdade a nível nacional. Eu não posso chegar numa igreja e falar, eu estou sem liberdade. Tem que ter uma comunicação, entendeu? Então eu fui para Campinas, atendi, preguei, fui para Carapicuíba, atendi, preguei. Entendeu? Fui para Varginha, em Minas Gerais, atendi, preguei. E vim aqui, atendi e preguei no Jaraguá, onde foi que eles decidiram, que eu tenho quase certeza. Foi depois de Jaraguá que eles decidiram entre eles, numa ata oral, de que eu ficaria sem liberdade a nível mundial, entendeu? Mas... Irmão Maurício, eu tenho uma pergunta aqui, até pessoal. Eu queria saber do irmão, o que o irmão acha dessa prática do pecado de morte, né? Que a gente vê aí e que levou milhares e leva milhares de famílias, né? Ao sofrimento, à morte. Eu queria saber do irmão sobre isso. Então, irmão, é um assunto bastante delicado dentro da congregação cristã, né? Porque, na verdade, esse tal pecado de morte aí, eu tenho até algumas histórias, né? Eu não vou contar aqui, mas eu tenho histórias de pessoas, amigos meus, que passaram por momentos muito difíceis, 40 anos dentro da instituição. Não sei se algum dos irmãos aqui souberam, mas teve uma época que saiu um tópico que era para todos os irmãos que falaram que o adultério, esse tipo de que eles deliberaram como pecado de morte, pregou o contrário, era para ir no púlpito para se retratar e falar, é pecado sim e é de morte. Tem tópico sobre isso. Então, a gente sabe que é um sofrimento isso aí, né? Impregna na cabeça da pessoa. Eu tive um amigo meu de 21 anos que ele deu um beijo na boca, um beijo de língua numa moça e ele ficou depressivo. Isso foi com 21 anos, ele viveu 30 anos, depressivo, o ministério todinho sabia, fazia culto na casa dele, e eu perguntei pro amigo dele, que depois passou muito tempo, virou cooperador, virou ancião, e ele falou, por causa daquele beijo, irmão, falaram para ele que era pecado de morte, e ele ficou naquela depressão, tomando remédio difícil, dando trabalho, saindo correndo na rua, porque na cabeça dele ele não tinha mais salvação. Morreu, quando eu fiquei sabendo... Foi um dos momentos que minha mente abriu. Quando chegou a notícia que o Antônio Celso tinha morrido. Quem ouvir esse podcast lá do Espírito Santo de Vila Velha vai lembrar desse episódio. Quando eu soube que o Antônio Celso tinha morrido, eu caí em prantos. Falei, meu Deus do céu. E depois fiquei sabendo de outras pessoas também que cometeram suicídio. Um moço aqui colocou o bojão de gás, amarrou uma fita crepe no nariz e ligou o bojão de gás e morreu, irmão. Por causa dessas coisas. Então, quem estiver ouvindo esse podcast, não existe esse tal pecado de morte. Não existe, não existe. Eu repito claramente, não existe. Isso aí foi uma invenção que criou uma alienação na cabeça da pessoa para poder dominar ela, para ela ficar sujeita ao sistema. Não existe. A palavra de Deus diz assim, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Não deve pecar, mas se Deus o livre você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Não é teu pai, tua mãe, tua igreja, teu ancião. Você tem Jesus Cristo justo para te justificar diante de Deus. Não, porque ficam falando por aí.
Ah, eles estão indo embora porque querem largueza, eles querem pecado. Se pronunciaram na Água Rasa, dizendo que quem está saindo da congregação quer largueza. Eu fui visitar uma família que saiu da congregação, fiquei com vergonha de tão crente que eles estão. Aqui é proibido falar palavrão, aqui não entra bebida alcoólica, aqui se respeita, aqui não se fala mal de ninguém. Eu fiquei admirado, falei, meu Deus do céu. No mesmo assunto sobre o tal pecado de morte, né, que mistificaram a nossa cabeça com isso, martirizaram, né, custou vida de muitas pessoas, não só vidas materialmente falando, como vidas espirituais, né, desacostumaram da vida, viraram andarilhos, eles adoram falar isso, né, viraram andarilhos, enfim. Isso não existe, irmão, não existe. Se você pecou, Deus o livre, né? A recomendação da palavra de Deus é: filhinhos, não pequeis. Mas se Deus o livre, você pecou, vai no teu quarto, fecha a tua porta, tira a tua máscara, vai diante de Deus, se veste de cinza, de pó, pede perdão e Deus vai te perdoar, entendeu? Você não é cativo do pecado, você não é escravo do pecado, entendeu? Você simplesmente caiu num deslize, você ama o Senhor. Você tem desejo de servir o Senhor. Se houve arrependimento em você, é a prova viva de que o Espírito Santo está em você. Então não deixa isso te destruir, levar você para ser desmotivado. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai passear, vai no cinema, vai assistir um musical. Quiser dar glória a Deus, dá glória a Deus. Faz o que você sentir, mas não deixa esse maldito enigma que colocaram dentro do coração de um monte de gente, que eu acompanhei muitos, destruir a tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom? Um abraço.